As luzes estéreis dos centros cirúrgicos uniam, um som quase ensurdecedor no silêncio tenso. Dr. Ronaldo Guedes, 36 anos, o neurocirurgião pediátrico mais renomado do país, finalizava sua asepsia, tentando forçar a calma em seu coração disparado. Na mesa de operação, um menino de 5 anos, Mateus, enfrentava uma condição cerebral complexa e raríssima, uma bomba-relógio que apenas Ronaldo, com sua técnica inovadora, tinha a ousadia de tentar desarmar. Mas momentos antes, ao encontrar a mãe da criança no corredor, Priscila, 30 anos, um rosto pálido de pavor que ele conhecia melhor que o seu, o chão de Ronaldo desapareceu. Agora, olhando para os traços delicados do pequeno paciente, uma marca de nascença específica em seu pulso, confirmou o que seu instinto gritava. Era o seu filho. O filho que ele nunca soube que existia. E a mulher que ele acreditava tê-lo abandonado há 5 anos estava do outro lado da porta, rezando para que o homem que ela mais desprezava no mundo salvasse a vida que eles criaram. 5 anos antes, São Paulo pulsava com uma energia que parecia pertencer inteiramente a eles. Ronaldo Guedes, aos 31 anos, era a estrela em ascensão da residência em neurocirurgia. Seus dias eram um borrão de corredores de hospital, exames complexos e a pressão constante de decisões de vida ou morte. Ele vivia de café e adrenalina, com um foco que beirava a obsessão, até Priscila Santos. Aos 25 anos, Priscila era o oposto do mundo estéril de Ronaldo. Estudante de artes, ela via o mundo em cores e texturas. Seus cabelos longos e naturais caíam como uma cascata escura sobre seus ombros, e seus olhos pareciam guardar a calma que Ronaldo há muito havia perdido. Eles se conheceram em um café minúsculo, onde ele tentava revisar prontuários e ela desenhava o caos da cidade em seu caderno. Ele foi atraído pela sua quietude, ela pela intensidade contida em seu olhar. O romance floresceu depressa, como uma flor teimosa no concreto paulistano. O pequeno apartamento alugado de Priscila, com cheiro de tinta a óleo e café fresco, tornou-se o refúgio de Ronaldo. Era ali que o residente exausto se tornava apenas Ronaldo. Ele chegava tarde da noite, o cheiro de antisséptico ainda na pele, e ela o esperava com um prato de comida quente e um silêncio compreensivo. Você precisa respirar, Dr. Guedes. Ela sussurrava, massageando a tensão em seus ombros. Eu só respiro quando estou aqui, ele respondia, puxando-a para perto, inalando o cheiro de baunilha e lavanda de seus cabelos. O amor deles era tátil, construído em pequenos gestos. A forma como ela arrumava seu jaleco pela manhã, o beijo que ele deixava em sua testa antes de sair na madrugada. Havia uma química inegável, uma atração que vibrava entre eles. As noites em que ele não estava de plantão eram preenchidas por conversas profundas e um romance que tinha a doçura da descoberta. O toque de seus dedos enviava um arrepio familiar pela pele dela. O sorriso dele, raro e genuíno, era reservado apenas para ela. Eles falavam sobre futuros, sobre os filhos que ele salvaria e a arte que ela criaria. Mas havia uma sombra, os 2 mundos. Priscila era uma bolsista, filha de trabalhadores simples que contava moedas para comprar suas telas. Ronaldo era o herdeiro da fortuna Guedes, um nome sinônimo de poder e medicina privada de elite. O choque de realidade veio na forma de um jantar na mansão Guedes. A casa era fria, um museu de mármore e silêncio. Priscila, em seu melhor vestido, sentiu-se imediatamente deslocada. E então ela conheceu Sofia Guedes. Dona Sofia era uma mulher impecável, elegante, com um sorriso polido que não alcançava os olhos gélidos. Ela mediu Priscila da cabeça aos pés, um cálculo rápido e depreciativo. Durante o jantar, suas palavras eram como bisturis finos. Ronaldo sempre teve um gosto eclético, ela comentou, olhando para o lustre de cristal. Mas a carreira dele, Priscila, exige um tipo específico de apoio, uma estrutura que nem todos compreendem. Eu apoio o Ronaldo em tudo, Priscila disse, a voz mais firme do que se sentia. Apoiar é diferente de agregar, Sofia respondeu, um sorriso fino nos lábios. Ele está destinado à grandeza. Munique, talvez Zurique. O mundo é dele. Amarras são inconvenientes. Ronaldo, acostumado à maneira da mãe e cego pelo amor, não percebeu o veneno. Mãe,
Priscila é a melhor coisa que me aconteceu, ele disse, segurando a mão dela por cima da mesa. Mas a mão de Priscila estava fria. 2 semanas depois, a vida de Priscila mudou. Um atraso, uma suspeita e 2 linhas rosa em um teste de farmácia. O mundo girou. Medo e uma alegria avassaladora a atingiram ao mesmo tempo. Um filho, um pedaço dela e de Ronaldo. O medo de Sofia Guedes evaporou, substituído pela certeza de que Ronaldo, o homem que queria ser neurocirurgião pediátrico, ficaria exultante. Ele amava crianças. Ele a amava. Ela planejou tudo. Comprou um par minúsculo de sapatinhos de lã branca. Prepararia o jantar favorito dele, abriria um vinho, embora ela fosse tomar suco, e lhe entregaria a pequena caixa. Seria a noite deles. Ela estava terminando de arrumar a mesa em seu apartamento quando a campainha tocou. Era cedo demais para ser Ronaldo. Ao abrir a porta, seu estômago gelou. Sofia Guedes estava parada no corredor, impecável em um tailleur cinza. O cheiro de seu perfume caro invadindo o ar simples do apartamento. Posso entrar? Não era uma pergunta. Sofia entrou, seus saltos fazendo um barulho agudo no piso de madeira. Ela olhou ao redor com um desdém contido. É acolhedor, para quem gosta de simplicidade. Dona Sofia, o que a senhora faz aqui? Ronaldo não. Ronaldo está em uma reunião crucial no hospital. Sofia a cortou. A voz suave como seda e afiada como vidro. Com o Dr. Miguel Andrade, sobre a bolsa de estudos em Munique. O sonho da vida dele. Eles estão acertando os detalhes finais. Ele viaja em 2 semanas. O coração de Priscila começou a bater descompassado. Ele não me disse que foi confirmado. Há coisas que ele discute com a família primeiro, querida. Decisões que moldam um legado, Sofia disse, parando em frente à mesa posta para 2. Que bonitinho. Uma celebração? Antes que Priscila pudesse responder, Sofia continuou. Eu vim porque sei da sua situação. Priscila empalideceu. Como a senhora? Eu tenho meus meios. Um filho acidental, Priscila. Que clichê. A palavra acidental atingiu Priscila como um tapa. Não foi acidental, foi... Aconteceu. E Ronaldo vai ficar feliz. Sofia soltou uma risada curta e fria. Feliz? Você realmente não o conhece, não é? Ronaldo é um cirurgião. Ele vive de foco, de precisão. Ele me confidenciou há semanas que estava se sentindo sufocado, que precisava de espaço, que ele não podia ter amarras agora. A mentira foi entregue com uma convicção absoluta. Isso não é verdade, Priscila sussurrou, as lágrimas começando a queimar em seus olhos. Uma criança vai arruinar a carreira dele, Sofia declarou, a falsa simpatia sumindo, restando apenas o aço. Ele vai olhar para você, e depois para esse bebê, e tudo o que ele verá é o fim de Munique, o fim de tudo o que ele trabalhou para conseguir. Ele vai te culpar. O amor azeda, Priscila, transforma-se em ressentimento. Ele não é assim. Ele é um Guedes, Sofia sibilou. E eu não vou deixar uma garota oportunista destruir o futuro do meu filho. Sofia abriu sua bolsa de grife e tirou um talão de cheques. Ela preencheu uma folha com agilidade e a colocou sobre a mesa, ao lado dos sapatinhos de lã que Priscila havia comprado. O valor era obsceno. Isto é para você resolver seu problema, Sofia disse, a voz baixa. Ou, se preferir, para começar de novo, longe daqui, longe dele. Considere um pagamento pela sua discrição. A humilhação foi total. Era tão profunda que secou as lágrimas de Priscila. Ela olhou para o cheque, depois para o rosto de Sofia. Aquele não era o mundo dela. Ela nunca pertenceria. E se Sofia estivesse dizendo a verdade, se Ronaldo realmente a via como uma amarra, ela não poderia suportar ver o desprezo nos olhos dele. Ela não podia forçá-lo a escolher. Eu não quero seu dinheiro, Priscila disse, a voz trêmula de raiva e dor. Sofia ergueu uma sobrancelha. Como quiser. Mas se você ama o Ronaldo de verdade, você vai desaparecer. Dê a ele a chance de ser o grande homem que ele nasceu para ser. Sem você. Sofia se virou e saiu, deixando a porta aberta e o cheiro de seu perfume pairando como veneno. Priscila desabou. A dor era física, uma pressão no peito que a impedia de respirar. Ele me confidenciou que estava se sentindo sufocado. A mentira de Sofia plantou a semente da dúvida, que a insegurança de Priscila regou. Ela olhou para o jantar,
para os sapatinhos. Seu sonho se tornou um pesadelo. Ela não podia ficar. Não podia ver Ronaldo e ouvir da boca dele que ela era um fardo. Com as mãos tremendo, ela pegou um pedaço de papel. O que ela poderia dizer? As palavras de Sofia ecoavam em sua mente. Ela escreveu apenas uma frase vaga, encharcada de lágrimas. Eu não posso fazer isso. Não me procure. Seja feliz. Ela jogou algumas roupas em uma mochila, pegou suas economias e ligou para a única pessoa em quem confiava, sua amiga Mariana, em sua cidade natal no litoral. Mari, eu preciso ir para casa. Agora. Quando Ronaldo chegou ao apartamento, horas depois, exausto, mas vibrando com a notícia de Munique. Uma notícia que ele mal podia esperar para compartilhar com ela, para planejar como ela iria com ele. Ele encontrou a porta entreaberta. A comida estava fria na mesa. O apartamento estava silencioso. E sobre o prato dele não havia uma caixa com sapatinhos. Havia apenas um bilhete amassado. Eu não posso fazer isso. Não me procure. Seja feliz. Ele leu de novo. E de novo. O chão desapareceu. Não fazia sentido. Horas antes, ela o havia beijado de manhã. Foi então que sua mãe, Sofia, apareceu na porta. Querido, eu liguei no hospital, disseram que você já tinha saído. Mãe, o que... Priscila, ela... Sofia olhou para o bilhete e colocou a mão no coração. O rosto uma máscara de tristeza ensaiada. Ah, Ronaldo, eu não queria ser a portadora de más notícias. O que você sabe? Ele exigiu, o pânico crescendo. Eu a vi, mais cedo. Sofia mentiu, os olhos marejados. Saindo de um carro com um rapaz, alguém do mundo dela, eu suponho. Tentei falar com ela, mas ela parecia com pressa. Ela disse que não aguentava a pressão, querido, que a sua vida, a nossa família, era demais para ela. A mentira vinda de sua mãe cimentou a traição. Ela não o amava, ela o abandonou. O amor deu lugar a uma dor fria e cortante. Naquela noite, o coração de Ronaldo Guedes se fechou. Ele aceitou Munique, destruiu o bilhete e jurou nunca mais permitir que alguém o quebrasse daquela maneira. E enquanto Priscila chorava em um ônibus para o litoral, com a mão protetora sobre o ventre, Ronaldo começava a construir a fortaleza de gelo ao redor de si mesmo. Os 5 anos seguintes transformaram a dor em armadura. Em São Paulo, o Dr. Ronaldo Guedes, agora com 36 anos, havia se tornado exatamente o que sua mãe planejara. Uma lenda. Ele era o Midas da neurocirurgia pediátrica. Tudo o que tocava em termos médicos se transformava em sucesso. Seu nome era sussurrado com reverência nos corredores do hospital mais avançado do país, onde ele agora chefiava o departamento. Mas o homem por trás do bisturi era um estranho para aqueles que o conheceram antes. O Ronaldo apaixonado, que ria com os olhos e encontrava refúgio no cheiro de tinta a óleo, havia desaparecido. Em seu lugar, havia um profissional implacável, de uma precisão fria. Seus colegas o respeitavam, mas o temiam. Seus pacientes o viam como um salvador, mas sua interação era breve, clínica, desprovida de qualquer calor desnecessário. Ele vivia em uma cobertura minimalista, com janelas do chão ao teto que exibiam a metrópole cinzenta como um troféu. O espaço era tão estéril quanto sua sala de cirurgia. Sua vida pessoal também era uma extensão de sua carreira. Ele estava noivo da doutora Isabela Rossi, uma cirurgiã cardíaca igualmente brilhante e ambiciosa. Isabela era elegante, pragmática e, o mais importante para Sofia Guedes, vinha da família certa. O relacionamento deles era uma aliança, um acordo mútuo de 2 potências médicas. Havia respeito profissional, jantares sofisticados e uma compreensão silenciosa de que o amor passional era uma complicação desnecessária para vidas tão ocupadas. A lista de convidados para o noivado está finalizada, Isabela comentou certa noite, revisando seu tablet enquanto ambos tomavam um vinho caro na sala silenciosa. Sua mãe é uma força da natureza. Ela conseguiu que o ministro da Saúde confirmasse. Ótimo, Ronaldo respondeu, seus olhos fixos em um artigo sobre técnicas de sutura a laser. Isabela o estudou. Ela era inteligente o suficiente para saber que havia uma parte dele trancada, mas pragmática o suficiente para não tentar arrombar a porta. Você está trabalhando demais, Ronaldo, mesmo para você. Ele ergueu os olhos do artigo
e por um segundo ela viu algo que não era frieza. Era um vácuo. O trabalho é a única coisa que faz sentido, Isabela. Ele se levantou e foi até a janela. A cidade brilhava abaixo. Em algum lugar no fundo de sua mente, a ferida de 5 anos ainda latejava. A traição de Priscila não era mais uma dor aguda, era uma condição crônica, um gelo permanente em suas veias. Ele se convenceu de que ela o abandonou por não aguentar a pressão, por preferir uma vida mais fácil, como sua mãe havia sugerido. Aquele abandono o quebrou, mas também o forjou. Ele nunca mais seria fraco. Ele nunca mais amaria daquela forma. Aquele Ronaldo, ele se dizia, estava morto. A centenas de quilômetros dali, na pacata cidade litorânea para onde fugira, Priscila Santos, agora com 30 anos, estava mais viva do que nunca. Longe da sombra opressiva dos Guedes, ela havia florescido. Com a ajuda de sua melhor amiga, Mariana, e o apoio inabalável de seu irmão mais velho, Júlio, ela havia se reerguido. O dinheiro que ela tinha economizado, junto com um pequeno empréstimo de Júlio, foi usado para abrir uma pequena galeria de arte. A Galeria Girassol era o oposto da cobertura de Ronaldo. Pequena, vibrante, cheia de cores quentes e com um cheiro constante de maresia e café fresco. Mas sua verdadeira obra-prima era Mateus. Com quase 5 anos, Mateus era um furacão de cabelos castanhos claros e energia inesgotável. Ele era curioso, falante e tinha um sorriso que derretia o coração de Priscila diariamente. Ele era a sua âncora e sua vela, a razão de seu medo e a fonte de sua coragem. Priscila construiu um mundo seguro para ele, um mundo onde ele era cercado pelo amor de sua tia Mariana e de seu tio Júlio, que havia assumido o papel de figura paterna com uma devoção comovente. Era Júlio quem o ensinava a chutar bola na praia e quem contava histórias de piratas antes de dormir. "Mamãe, olha!" Mateus irrompeu na galeria em uma tarde ensolarada, segurando um desenho. "Sou eu e o tio Júlio. Ele é o super-homem e eu estou voando." Priscila o pegou no colo, enchendo-o de beijos. "Está lindo, meu amor. O desenho mais lindo do mundo." Mariana, que estava no balcão fechando o caixa, sorriu. "Ele tem o seu talento, amiga. Mas a energia com certeza não é sua." Priscila riu, mas enquanto abraçava o filho, ela olhou para os olhos dele. Eram os olhos dela em formato, mas a cor era de um castanho esverdeado profundo, que só o sol revelava. Eram os olhos de Ronaldo. O passado era um fantasma, que Priscila mantinha trancado. Ela vivia com um medo constante. O medo de que, de alguma forma, o mundo que ela construiu desmoronasse. O medo de que Mateus perguntasse sobre o pai. A pergunta veio naquela mesma noite. Priscila estava colocando Mateus na cama, lendo sua história favorita pela 1000ª vez. O menino estava quase dormindo, aconchegado em seu travesseiro de dinossauro. "Mamãe", ele murmurou sonolento. "Sim, meu anjo." "O tio Júlio é meu pai?" O coração de Priscila parou por um segundo. O ar ficou rarefeito. Ela engoliu em seco, forçando a voz a sair calma. "Não, meu amor. O tio Júlio te ama como um pai, mas ele é irmão da mamãe." "Onde está o meu pai?" Ela havia ensaiado aquela resposta 1000 vezes, mas a palavra ainda arranhava sua garganta. Seu pai, ele teve que ir para um lugar muito, muito longe, antes mesmo de você nascer. Mais longe que a praia. Sim, querido, muito mais longe. Ela beijou a testa dele, lutando contra as lágrimas. "Agora durma." Ela fechou a porta do quarto dele e se encostou na parede, o peito apertado. A raiva que ela sentia de Ronaldo ainda era quente. A humilhação que Sofia Guedes a fez passar ainda queimava. Ela odiava Ronaldo por nunca tê-la procurado, por ter aceitado tão facilmente o seu desaparecimento, por tê-la descartado como se ela não fosse nada. A mentira de Sofia, de que Ronaldo havia como uma amarra, havia se tornado a verdade de Priscila. Ela se convenceu de que ele sabia da gravidez e, por omissão, a havia abandonado. Ela olhou pela janela para o mar calmo. Ela tinha Mateus. Ela tinha seus amigos. Ela não precisava de mais nada. O fim de semana chegou, trazendo um sol glorioso. O quarteto, Priscila, Mateus, Mariana e Júlio, estava na praia, como de costume. Júlio e Mateus tentavam empinar uma pipa,
correndo pela areia. Ele parece mais alto a cada dia, comentou Mariana, ajustando seus óculos de sol. Ele está. Priscila sorriu, observando o filho. O coração dela estava cheio. Aquele momento era perfeito. Mateus corria, a pipa finalmente ganhando o vento, e sua risada era o som mais puro do mundo. Consegui, mamãe, consegui, ele gritou, olhando para trás. E então ele tropeçou. Não foi uma queda comum de criança. Ele não tropeçou em um buraco ou em seus próprios pés. Foi como se, por um segundo, suas pernas tivessem perdido a força. Ele caiu de lado na areia fofa, a pipa despencando com ele. O coração de Priscila saltou para a garganta. Mateus! Ela e Júlio correram até ele. Antes que chegassem, o menino já estava se sentando, limpando a areia do rosto e rindo. Eu caí, ele anunciou como se fosse uma grande conquista. Júlio o pegou no colo. Você está bem, campeão? Sim, vamos de novo. Priscila o examinava, as mãos tremendo levemente enquanto tocava os braços e pernas dele. Você se machucou, filho? Bateu a cabeça? Não, mamãe. Eu só tropecei, ele disse, já se contorcendo para descer. Calma, Pri, Mariana disse, alcançando-os. Foi só uma queda. Crianças caem o tempo todo. Priscila forçou um sorriso, o pânico refluindo lentamente. Eu sei. É só instinto de mãe. Ela o abraçou com força, o cheiro de sol e mar do cabelo dele acalmando seus nervos. Ele estava bem. Era vibrante, saudável e feliz. Ela estava sendo paranoica. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Priscila observou Mateus e Júlio brincando na beira da água. Aquele mundo que ela construiu era forte. Nada poderia tocá-los. A tranquilidade da vida de Priscila se tornou uma fina camada de gelo sobre águas turbulentas. A queda na praia, que ela tentara desesperadamente classificar como um acidente infantil, foi apenas o primeiro sinal. Nas semanas seguintes, as tonturas começaram. Eram sutis no início. Mateus estava empilhando blocos na galeria e de repente parava, piscava com força e balançava a cabeça, como se tentasse limpar uma teia de aranha invisível. Tudo bem, meu amor? Priscila perguntava, o coração já batendo um compasso mais rápido. Tudo, mamãe. O chão só ficou torto por um segundo, ele respondia, e voltava a brincar. Priscila o levou ao pediatra local, que atribuiu os sintomas a uma possível labirintite infantil ou talvez um cansaço visual. Vamos observar, Priscila. Ele está crescendo, está ativo. Provavelmente não é nada, disse o médico com uma calma que não tranquilizou Priscila. Mas a intuição de uma mãe é uma força primitiva. Priscila parou de dormir. Ela observava o filho brincar com uma intensidade ansiosa, catalogando cada piscada, cada hesitação. Ela media sua temperatura, controlava sua alimentação, procurando desesperadamente uma causa simples para um medo que crescia em seu peito. A queda súbita aconteceu em uma terça-feira chuvosa. A galeria estava vazia. Mateus estava sentado em sua mesinha, desenhando sua família. Priscila estava ao telefone, tentando negociar uma nova remessa de tintas. Mamãe. A voz de Mateus saiu fraca, quase um sopro. Priscila se virou. O lápis de cor verde havia caído da mão dele. O menino estava parado, os olhos abertos, mas vazios, fixos em um ponto na parede. Mateus? Ela chamou, a voz subindo uma oitava. Ele não respondeu. Então seu pequeno corpo amoleceu. Ele não caiu para a frente. Ele simplesmente deslizou da cadeira para o chão como um boneco de pano cujas cordas foram cortadas. Mateus! O grito de Priscila ecoou pela rua. Ela largou o telefone e se atirou ao chão, puxando o filho para seus braços. Ele estava mole, pálido, a respiração superficial. Por um segundo terrível, ela pensou que o havia perdido. Não. Filho, fala com a mamãe. Acorda. Ela deu tapas leves em seu rosto. Os olhos dele tremularam e se abriram. Ele piscou confuso, o foco retornando lentamente. Mamãe, eu caí de novo? Ele murmurou, o cansaço em sua voz partindo o coração dela. Mariana e Júlio chegaram em minutos. Seus rostos uma máscara de pânico ao ouvirem o desespero na voz de Priscila ao telefone. Sem esperar por uma ambulância, Júlio pegou o sobrinho nos braços e correu para o carro. O hospital local era pequeno, limpo, mas terrivelmente lento.
O pânico de Priscila contrastava com a calma metódica das enfermeiras. Mateus, agora alerta, mas visivelmente exausto, foi levado para exames. As horas se arrastaram como uma eternidade. Priscila, Mariana e Júlio sentaram-se na sala de espera de luz fluorescente. O silêncio entre eles pesado de medo não dito. Júlio andava de um lado para o outro. Mariana segurava a mão de Priscila, que estava fria como gelo. Finalmente, um médico mais velho, Dr. Bastos, o único neurologista da cidade, saiu por uma porta. Seu rosto estava sério. Priscila Santos. O estômago de Priscila despencou. Sou eu. Meu filho, ele está bem? Por favor, venha à minha sala. Seu irmão e sua amiga podem vir, ele disse, a formalidade enviando uma onda de frio por ela. Na pequena sala, os exames de tomografia estavam acesos no negatoscópio. Dr. Bastos não rodeou. Priscila, encontramos uma massa no cérebro do Mateus. A palavra massa pairou no ar. O mundo de Priscila começou a se dissolver nas bordas. Os sons da sala pareceram distantes. Um tumor? Ela sussurrou, a palavra agarrando-se em sua garganta. Sim, disse o médico gentilmente. E é complexo. Está localizado em uma área muito profunda, perto do tronco cerebral. Pela imagem, parece ser um tipo muito agressivo e, infelizmente, está em uma área que consideramos inoperável. Inoperável. Júlio explodiu, sua voz grossa de incredulidade. O que o senhor quer dizer com inoperável? Tem que haver alguma coisa. Nós vamos para São Paulo, Rio, qualquer lugar. Senhor Santos, por favor, me escute, disse Dr. Bastos, mantendo a calma. Aqui, nesta cidade, é inoperável. Em quase qualquer hospital do país é inoperável. A cirurgia convencional para remover isso causaria danos permanentes, se é que ele sobreviveria à mesa. Priscila começou a hiperventilar. Mariana a abraçou. Não, meu bebê... Eu disse quase, continuou o médico inclinando-se para a frente. Eu participei de um congresso online no mês passado. Há um cirurgião, apenas um. Ele desenvolveu uma técnica experimental usando mapeamento cerebral assistido por robótica. Ele é controverso por ser ousado, mas é o único que já relatou sucesso em casos como este. A esperança era uma migalha, mas Priscila se agarrou a ela. Quem? Quem é ele? Onde ele está? Dr. Bastos virou-se para o computador, digitando rapidamente. Ele abriu a página de um simpósio médico. Ele é considerado o melhor neurocirurgião pediátrico do país, uma espécie de prodígio. Ele virou o monitor. Na tela, uma foto profissional de um homem de terno escuro, olhos intensos e um sorriso confiante que Priscila conhecia melhor do que o seu próprio reflexo. O ar foi roubado de seus pulmões. Foi um golpe físico, mais forte do que qualquer tapa. Dr. Ronaldo Guedes, chefe de neurocirurgia pediátrica, Hospital Metropolitano de São Paulo. O mundo de Priscila não apenas desmoronou, ele implodiu. O destino não estava sendo apenas cruel, estava sendo sádico. O homem que ela acreditava tê-la abandonado grávida, o homem que ela amaldiçoou em silêncio por 5 anos, o homem cuja existência ela tentou apagar, era a única pessoa no planeta que poderia salvar seu filho. Priscila, Mariana chamou, vendo a cor sumir do rosto da amiga. Priscila não conseguia falar. Era ele, Ronaldo, o pai de Mateus. Ela saiu da sala, cambaleando. Ela foi até o fim do corredor e se apoiou na parede, o vômito subindo por sua garganta. Não, qualquer um, menos ele. Como ela poderia? Como ela poderia chegar na frente dele depois de 5 anos e implorar: por favor, salve meu filho. O filho que ele não sabia que existia. Júlio e Mariana a seguiram. Pri, o que foi? Júlio perguntou confuso. Você conhece esse médico? Priscila olhou para o irmão, os olhos selvagens de pavor e ódio. Ele é Júlio. Ele é o pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlio fechou os punhos, a compreensão e a raiva tomando seu rosto. Mariana cobriu a boca com a mão. Isso não pode ser, Mariana sussurrou. O que nós vamos fazer? Perguntou Júlio, a voz baixa e perigosa. Priscila se endireitou. O pânico estava refluindo, sendo substituído por uma resolução fria e desesperada.
A escolha que ela temia por 5 anos estava diante dela. Não mais uma questão de orgulho, mas de vida ou morte. Seu orgulho, sua humilhação, sua raiva, nada disso importava. O que vamos fazer? Ela repetiu, a voz tremendo, mas endurecendo. O doutor Bastos vai transferir o Mateus. Agora. Ela se virou marchando de volta para a sala do médico, o terror dando lugar a uma determinação feroz. Doutor, ela disse a voz firme, eu quero meu filho naquele hospital em São Paulo. Hoje. Ela não sabia como enfrentaria Ronaldo. Não sabia se ele a reconheceria, ou pior, se reconheceria a si mesmo nos traços do filho. Ela rezou por um momento para que ele a tratasse como apenas mais uma paciente desesperada. Mas enquanto ela assinava os papéis da transferência de emergência e corria para o quarto para segurar a mão de seu filho sonolento, ela fez outra oração. Ela rezou para que o homem que ela mais desprezava no mundo fosse tão bom quanto sua lenda dizia. O Hospital Metropolitano de São Paulo era outro universo. Comparado ao pequeno centro médico da cidade litorânea, aquilo parecia um palácio de vidro e aço, frio e impessoal. O ar cheirava a limpeza química e a dinheiro. Priscila sentia-se pequena, uma intrusa naquele mundo de eficiência silenciosa. Júlio estava ao seu lado, o rosto fechado numa máscara de proteção, enquanto a maca de Mateus era empurrada por enfermeiros da equipe de transferência. Mateus estava pálido, sonolento pela medicação para a viagem, seu pequeno dinossauro de pelúcia agarrado ao peito. Eles foram direcionados para a ala de neurocirurgia pediátrica, um andar inteiro dedicado a milagres e tristezas. O coração de Priscila batia tão forte que ela mal conseguia ouvir as instruções da enfermeira-chefe. Ela estava em pânico, rezando para que ele estivesse em cirurgia, em uma reunião, em qualquer lugar, menos ali. Ela virou um corredor e seu pesadelo se materializou. Ele estava parado em frente ao posto de enfermagem, revisando um prontuário com uma mulher alta e elegante de jaleco. Dr. Ronaldo Guedes. O tempo parou. 5 anos não haviam mudado muito, mas haviam endurecido suas feições. O homem à sua frente era mais imponente, mais frio. A energia vibrante que ele tinha fora substituída por uma autoridade gélida. Ele ergueu os olhos do prontuário, sentindo o olhar dela. Os olhos deles se encontraram. O mundo ao redor de Ronaldo desapareceu. O barulho do hospital, a voz de sua noiva ao seu lado, tudo se dissolveu em um zumbido baixo. Priscila. Não era uma miragem. Era ela. O cabelo estava mais curto, o rosto mais fino, marcado por um cansaço que ele não reconhecia, mas era ela. A mulher que assombrava suas noites, a traição que definira sua vida adulta, estava parada a 10 metros de distância. Priscila. A voz dele saiu num sussurro rouco, carregado de uma incredulidade que rapidamente se transformou em algo mais sombrio. Priscila congelou. Ouvir a voz dele foi como levar um choque. Todas as palavras que ela ensaiou, todas as súplicas e acusações, morreram em sua garganta. Ela só conseguia encará-lo, o pavor tomando conta de seu rosto. A mulher ao lado de Ronaldo, a doutora Isabela Rossi, percebeu a mudança instantânea. O ar entre Ronaldo e a desconhecida estalou, carregado de uma história que ela desconhecia. Ela estreitou os olhos, avaliando Priscila com um olhar clínico e possessivo. Antes que Ronaldo pudesse dar um passo, antes que Priscila pudesse desmaiar, a equipe de transferência chegou ao lado dela. Dr. Guedes, chamou o enfermeiro. Transferência de emergência da Costa Verde. Paciente Mateus Santos, 4 anos e 11 meses. Suspeita de tumor no tronco cerebral. Caso indicado pelo Dr. Bastos. O nome Dr. Guedes tirou Ronaldo do transe pessoal e ativou o cirurgião. Ele se forçou a desviar o olhar de Priscila e focar na emergência. Qual é o estado dele? Ronaldo perguntou, sua voz agora cortante e profissional, a máscara fria deslizando de volta ao lugar. Episódio de síncope esta manhã. Nível de consciência flutuando durante a transferência, relatou o enfermeiro. Ronaldo se aproximou da maca, pegando a ficha das mãos do enfermeiro. Ele começou a ler, mas seu cérebro estava dividido. Priscila. Paciente. 4 anos e 11 meses. A idade ecoou em sua mente como um tiro. 4 anos e 11 meses. Ele fez as contas. 5 anos.
exatamente o tempo desde que ela desaparecera. O gelo em suas veias começou a rachar. Ele ergueu os olhos da ficha e olhou para o menino na maca. O rosto da criança estava pálido e sereno sob a luz fluorescente. Ele viu imediatamente. Viu o formato dos olhos de Priscila. Mas o que o fez parar de respirar foi o que ele viu de si mesmo. A linha do queixo, o formato da testa, era como se olhar em um espelho distorcido pelo tempo. Não, ele murmurou quase inaudível. Mateus, sentindo a agitação ao seu redor, gemeu e se mexeu. Sua mãozinha saiu debaixo do cobertor, buscando o conforto do dinossauro. E então, Ronaldo viu. No pulso esquerdo do menino, visível contra a pele pálida, havia uma pequena marca de nascença. Uma mancha delicada em forma de lua crescente. Ronaldo sentiu o chão sumir. Ele instintivamente tocou o próprio pulso esquerdo, por baixo da manga de seu jaleco. Ele tinha a mesma marca, exatamente no mesmo lugar. Uma marca genética rara, passada por gerações na família Guedes. Seu pai tinha. Ele tinha. Era impossível. Era inegável. Ele ergueu a cabeça lentamente. Seus olhos, agora despidos de toda a frieza profissional, encontraram os de Priscila. Ela não estava mais com raiva ou medo. Ela estava apenas quebrada. As lágrimas corriam silenciosamente pelo seu rosto, um testemunho mudo da verdade que estava agora exposta entre eles. A verdade o atingiu com a força de um veículo em alta velocidade. 4 anos e 11 meses. Os olhos dela, a minha marca. A mulher que ele acreditava tê-lo abandonado por outro homem não havia apenas partido. Ela havia partido levando seu filho. O filho que ele nunca soube que existia. Ronaldo! A voz de Isabela era afiada, cortando o silêncio tenso. Ela observava a cena com uma mistura de confusão e alarme. Ela viu o neurocirurgião mais controlado do país tremer visivelmente. Ronaldo engoliu a onda de raiva, traição e uma dor lancinante que ameaçava sufocá-lo. A criança na maca estava doente. Seu filho estava doente. O profissional assumiu o controle, mas agora era diferente. Era uma urgência feroz, primal. Levem-no para a imagem avançada, agora! Ele latiu para a equipe, a voz tão dura que eles recuaram. Eu quero uma ressonância magnética funcional completa, angiografia e mapeamento cortical. Preparem a suíte de pré-operatório. Eu quero acesso total aos exames do Dr. Bastos e quero o sangue dele testado para todos os marcadores. Ele se virou para Priscila, o rosto uma máscara impenetrável de fúria controlada e pânico profissional. Seus olhos eram 2 chips de gelo. Você, ele disse, a voz baixa e perigosa, vá para a sala de espera da família. Não saia de lá. Nós vamos ter uma conversa. Ele se virou e saiu andando pelo corredor em direção à sala de controle de imagens, deixando Priscila tremendo, Júlio com os punhos cerrados e Isabela parada, olhando para as costas dele, a certeza de que sua vida perfeitamente planejada estava prestes a explodir. O tempo que antes se arrastava, agora corria em direção ao abismo. Mateus foi levado para a sala de preparação e a máquina complexa do centro cirúrgico começou a girar em torno dele. Para Ronaldo, o mundo havia se reduzido a um único ponto focal, os exames que brilhavam no negatoscópio. O tumor era um pesadelo técnico, pior do que os exames iniciais do Dr. Bastos sugeriam. Estava entrelaçado em vasos sanguíneos vitais e pressionava o tronco cerebral, a própria sede da vida. Era uma teia de aranha mortal, e qualquer movimento errado, qualquer hesitação de 1 milímetro, seria catastrófico. O Midas da neurocirurgia sentiu, pela primeira vez em sua carreira, o toque gelado do medo verdadeiro. Não era o medo profissional de falhar, era o pavor primal de perder algo seu. Ele estava na sala de asepsia, esfregando as mãos com uma força quase punitiva, da ponta dos dedos até os cotovelos. A água estava quente, o sabão antisséptico tinha um cheiro forte, mas tudo o que ele sentia era o zunido em seus ouvidos. Suas mãos. Elas valiam milhões. Haviam realizado centenas de cirurgias impossíveis, mas agora, olhando para elas, elas pareciam estranhas, inadequadas. Eram as mãos de um pai que estava prestes a abrir o crânio de seu filho. A porta da sala de asepsia se abriu. Isabela Rossi entrou, o rosto controlado, mas os olhos faiscando. Você tem 5 minutos antes de entrar.
ela disse, a voz baixa e precisa. Ronaldo não se virou. Estou ocupado, Isabela. Não me venha com essa, ela rebateu aproximando-se. Eu vi seu rosto. Eu vi o rosto dela e eu vi a criança. Quem é ela, Ronaldo? Ela é a mãe do meu paciente, ele respondeu, a voz abafada pela máscara que acabara de colocar. Não minta para mim. A voz de Isabela era afiada como um bisturi. Eu sou cirurgiã cardíaca. Eu lido com fatos. E o fato é que aquele menino tem a marca de nascença da sua família. A marca que sua mãe tanto se orgulha de mencionar. Ronaldo finalmente se virou. Seus olhos acima da máscara estavam mortos de cansaço e vivos de fúria. Sim, a palavra única foi uma confissão que sugou o ar da sala. Isabela recuou um passo, como se tivesse levado um tapa. Seu filho, ela sussurrou, a incredulidade misturada com uma onda súbita de compreensão. É por isso, todos esses anos. O motivo de você nunca estar realmente aqui. Ela não falava do hospital. Isabela, disse Ronaldo, a voz dura, eu não tenho tempo para isso. O filho que eu não sabia que existia até 30 minutos atrás está em uma mesa de operação com um tumor que a maioria dos cirurgiões declararia terminal. Eu sou a única chance dele. Agora, saia da minha frente. A crueldade de suas palavras a atingiu. Ela viu que o homem com quem planejara um casamento e uma vida de artigos médicos e jantares de gala não estava mais ali. Em seu lugar, estava um estranho, um pai desesperado. Você ainda a ama, ela afirmou. Não como uma pergunta, mas como um diagnóstico final. Ronaldo abriu a porta para a sala de cirurgia, o ar estéril correndo para dentro. Eu não sei o que eu sinto, Isabela, mas eu sei o que tenho que fazer. Ele entrou, deixando-a sozinha na sala de asepsia, o noivado dele se dissolvendo no cheiro de iodo. Enquanto isso, na sala de espera privativa da neurocirurgia, Priscila andava em círculos sobre o carpete bege. O silêncio do lugar era ensurdecedor. Júlio estava sentado, tenso, os punhos cerrados sobre os joelhos, o olhar fixo em uma pintura de paisagem sem graça na parede. Como ele pôde? Júlio murmurou pela 10ª vez. Como ele pôde olhar para você daquele jeito? Como se você fosse a culpada. Priscila parou, as mãos pressionadas contra a boca. A raiva que a sustentara por 5 anos estava se desfazendo, substituída por uma dor confusa e por um vislumbre de verdade que era quase insuportável. Ele não sabia, Júlio. Ela sussurrou a voz trêmula. Eu vi, no rosto dele, quando ele viu a marca de nascença. Ele não tinha ideia. Ele estava tão chocado quanto eu. Isso não faz sentido, Pri, Júlio disse, levantando-se. Você desapareceu grávida. Ele nunca te procurou? Ele não... Eu não sei o que pensar, Priscila gritou, as lágrimas finalmente vindo. Eu passei 5 anos o odiando. Construí minha vida inteira sobre o fato de que ele me abandonou. E se ele não o fez? O que isso significa? A porta da sala de espera se abriu e Mariana entrou correndo, o rosto pálido de preocupação, trazendo 2 sacolas de papel. Ela tinha pegado o primeiro voo depois da ligação histérica de Priscila. Pri! Priscila correu para os braços da amiga, desabando. Mari, é ele e o Mateus está lá dentro. É o pai dele quem está operando. Mariana abraçou-a com força, olhando para Júlio por cima do ombro da amiga, os olhos cheios de perguntas. Eu sei, querida. Mariana a acalmou, guiando-a para um sofá. Júlio me atualizou. Eu trouxe café e aqueles pães de queijo que você gosta, embora eu saiba que ninguém vai comer. Mariana se tornou a âncora no meio da tempestade. Ela era prática. Onde ele está, o Ronaldo? Você falou com ele? Ele só me mandou esperar, disse Priscila secando o rosto. Ele me olhou com tanto ódio, Mari, mas era ódio por ter sido enganado. Eu acho. Enganado? Mariana franziu a testa. Mas, como? Eu não sei, disse Priscila. Mas a mãe dele, Sofia, ela me disse que ele se sentia sufocado, que eu era uma amarra, que Monique era o sonho dele. E você acreditou? Mariana disse, a voz subitamente dura. Eu era jovem, e ela foi tão convincente. E ele nunca me procurou, Mari. Nem uma ligação, nem uma mensagem. Mariana olhou para a amiga, a engrenagem em sua mente girando. Eu não gosto disso, Pri. Não gosto nada disso. Ela se levantou. Eu vou pegar água.
E vou descobrir onde é essa cirurgia. 12 horas. O tempo na sala de cirurgia se movia de forma diferente. Era medido em batimentos cardíacos, em milímetros de tecido cerebral, em bips rítmicos dos monitores. Ronaldo estava em um estado de fluxo cirúrgico, um transe de concentração absoluta. Sua equipe, a melhor do país, movia-se ao seu redor com uma precisão silenciosa. Eles nunca o tinham visto assim. A famosa frieza do doutor. Guedes havia sido substituída por uma intensidade feroz, quase assustadora. Pinça bipolar, ele ordenava, a voz baixa e firme. Aspiração, mapeamento cortical agora. Ele estava no coração da tempestade. O tumor era feio, aderido à artéria basilar. Um toque errado e Mateus não acordaria. Meu filho. A palavra ecoava a cada pulsação do monitor. Enquanto suas mãos trabalhavam com uma delicadeza que beirava o sobrenatural, sua mente era um caos. Flashbacks o atingiam em ondas. Priscila rindo na cozinha de seu apartamento minúsculo, o cheiro de tinta e baunilha, o toque da pele dela, a forma como ela dizia o nome dele. E então, a mentira. Ela me deixou por outro homem. Ele olhou para o rosto adormecido do menino na mesa. Seu rosto, sua marca. A raiva era um ácido em sua garganta. Pressão arterial caindo, alertou o anestesista. É o tumor. Está pressionando o centro vasomotor. Ronaldo diagnosticou instantaneamente. Estou quase lá. Afastador cerebral mais meio milímetro. Doutor, é muito arriscado a artéria... Começou seu assistente. Eu vejo a artéria. Ronaldo rosnou. Eu vejo tudo. Ele fez um movimento. Um corte preciso, quase invisível. A tensão no tumor cedeu. Pressão estabilizando, disse o anestesista, soltando o ar. Naquele momento, na galeria de observação acima da sala, Isabela assistia. Ela conhecia a técnica dele. Frio, metódico, sem riscos. O que ela acabara de testemunhar não era seu estilo. Fora um movimento de gênio, sim, mas um gênio nascido do desespero. Um movimento que ele nunca teria arriscado por um paciente comum. Ela apertou a aliança de noivado em seu dedo e, com uma clareza dolorosa, soube que tudo havia terminado. 8 horas de cirurgia. Ronaldo precisava de uma pausa. A tensão estava cobrando seu preço. Suas costas queimavam, seus olhos ardiam. Dr. Neves, assuma a sutura de fechamento da dura mater. Eu preciso de 10 minutos, ele disse, recuando da mesa. Ele saiu da sala cirúrgica e entrou no corredor estéril arrancando a máscara. O ar frio atingiu seu rosto suado. Ele se encostou na parede, fechando os olhos, as imagens do cérebro de seu filho ainda queimando em suas retinas. Você tem coragem de aparecer aqui? Uma voz feminina, cheia de desprezo, o tirou de seu torpor. Ele abriu os olhos. Uma mulher que ele não reconhecia, mas que tinha a mesma aura de lealdade feroz que ele via em Priscila, estava parada à sua frente. Era Mariana. Perdão, Ronaldo disse exausto e confuso. Eu sou Mariana, a melhor amiga de Priscila. A pessoa que a pegou do chão quando você a destruiu. Como você pôde? A exaustão de Ronaldo deu lugar a uma onda de irritação. Você não sabe do que está falando. Eu sei que ela estava grávida e apavorada e você a abandonou. A acusação foi tão absurda que Ronaldo riu, um som seco e sem humor. Eu a abandonei, ela fugiu, ela me deixou um bilhete, disse que não aguentava, que tinha outro homem. Mariana o encarou, a confusão agora em seu rosto. Outro homem? Que outro homem? Ronaldo, ela saiu de São Paulo sem nada além da roupa do corpo e do seu filho na barriga. Ela estava com o coração partido. Ela disse que você não a queria, que ela ia arruinar sua carreira em Munique. O mundo de Ronaldo parou de girar. Ele ficou completamente imóvel. O corredor, os bips distantes, tudo desapareceu. Munique. Ele não tinha contado a Priscila sobre Munique. Ele estava esperando a noite do jantar, a noite em que ela desapareceu. Ele só havia contado para uma pessoa, sua mãe. Ela não aguentava a pressão, querido. A voz de Sofia em sua cabeça. Ela disse que você a estava sufocando. Alguém do mundo dela. As mentiras, as meias-verdades, a manipulação, a discrepância nas histórias era um abismo que se abria a seus pés. Priscila não fugiu dele. Ela fugiu por causa dele, por causa de uma mentira que outra pessoa contou. Meu Deus, ele sussurrou,
o horror da compreensão tomando conta dele. Ele agarrou o braço de Mariana, os olhos selvagens. Que bilhete? O que ela te disse? Ela não deixou bilhete nenhum. Ela deixou um recado vago. Disse que estava com vergonha demais. Mariana parou vendo o colapso no rosto dele. Ronaldo a soltou. A raiva que ele sentia por Priscila, o gelo que o protegeu por 5 anos, derreteu-se, revelando uma fúria incandescente direcionada a um novo alvo. Eu tenho que voltar, ele disse a voz irreconhecível. Eu tenho que salvar meu filho. Ele se virou e marchou de volta para a sala de cirurgia, não mais apenas como um cirurgião, mas como um homem em uma missão de penitência. As 4 horas seguintes foram um borrão de genialidade técnica. Ele terminou a cirurgia. O tumor estava fora, inteiro. O cérebro de Mateus estava intacto. Quando ele saiu, 12 horas depois de ter entrado, ele era um homem devastado e exausto, mas vitorioso. Ele encontrou Priscila, Júlio e Mariana na sala de espera. Eles se levantaram de um salto. Priscila estava pálida como um fantasma. O olhar de Ronaldo para ela era diferente. A raiva havia sumido, substituída por uma dor tão profunda que Priscila quase recuou. Ele está estável, disse Ronaldo a voz rouca. A cirurgia foi um sucesso, tênue. O tumor foi removido completamente. Os próximos dias são críticos. Ele está sendo transferido para a UTI pediátrica. Priscila começou a chorar, um soluço de puro alívio. Obrigada, Deus, obrigada. Júlio apertou o ombro dele, um gesto tenso. Doutor, obrigado. Ronaldo apenas assentiu. Ele queria dizer mais. Queria gritar, queria perguntar. Mas não era a hora. Ele passou por eles e não foi para a sala de descanso dos médicos. Ele não foi para sua cobertura. Ainda com o uniforme cirúrgico ensanguentado sob um casaco, ele desceu ao estacionamento. A adrenalina e a fúria o impulsionavam. Ele dirigiu pela cidade, rompendo a noite até a mansão Guedes. Ele entrou como um fantasma, usando sua chave antiga. Eram 3 da manhã. Sofia Guedes estava em seu escritório, iluminada por um abajur, um copo de bebida na mão. Ela estava esperando. Isabela havia ligado para ela. Então, é verdade, disse Sofia, a voz calma, mas as mãos tremendo. Ronaldo parou no meio da sala, uma figura de exaustão e fúria. Eu operei meu filho hoje, ele disse, a voz baixa, mortal. Ronaldo, querido, você está exausto. Você não... Ele tem 4 anos e 11 meses. Ronaldo a cortou, aproximando-se da mesa. Ele tem a minha marca de nascença. O nome dele é Mateus. E a mãe dele é Priscila. Sofia empalideceu, o copo tremendo em sua mão. Aquela oportunista. Ela voltou para te dar o golpe, para destruir seu noivado. Eu te avisei. Munique! O grito de Ronaldo ecoou pela mansão silenciosa, fazendo os cristais tremerem. Ela disse a Mariana que fugiu por causa de Munique, porque ela era uma amarra. Palavras que você me disse que ela usou. Como ela sabia de Munique, mãe? Ele bateu o punho na mesa. Eu só tinha contado para você. O silêncio foi a confissão. Sofia desmoronou. A máscara de controle caiu, revelando a mulher manipuladora por baixo. Eu fiz por você, ela gritou, as lágrimas de raiva brotando. Ela era uma bolsista, uma ninguém. Ela ia arruinar seu futuro. Eu ofereci dinheiro a ela para resolver o problema. Ela recusou, ela ia te prender. Ronaldo sentiu o estômago revirar. O cheque, a humilhação. E a carta que ela me deixou. Era um bilhete vago, patético. Eu o destruí e disse a você que ela tinha fugido com outro. Foi melhor assim. Olhe para você agora, você é um sucesso. A traição foi absoluta. Não foi Priscila quem o quebrou. Foi sua própria mãe. Ela não havia apenas roubado o futuro dela. Ela havia roubado o dele. Ela roubara 5 anos de seu filho. Ela o transformara em um homem frio e amargo, que odiava a única mulher que ele já havia amado. Ronaldo olhou para a mulher à sua frente, não com raiva, mas com um vazio gelado. Você não fez isso por mim, ele disse, a voz desprovida de qualquer emoção. Você fez isso por você, pelo nome Guedes, pelo seu legado. Ele se virou para a porta. Ronaldo, aonde você vai? Eu sou sua mãe. Ele parou, mas não se virou. Você não vai chegar perto do meu filho. Nunca. Ele saiu, batendo a porta. A fúria o havia abandonado, deixando apenas uma dor oca
e a necessidade esmagadora de voltar ao hospital. Voltar para a mulher que ele havia acusado injustamente e para o filho que ele mal conhecia. Ronaldo dirigiu de volta ao hospital, com a fúria e a adrenalina se esvaindo, deixando para trás um vazio gélido e nauseante. 5 anos. 5 anos construídos sobre a arquitetura de uma mentira cruel. Ele não havia perdido apenas a mulher que amava. Ele havia perdido a infância inteira de seu filho. O primeiro passo, o primeiro papai, os aniversários, os pesadelos, tudo roubado por uma ambição familiar distorcida. Ele entrou na UTI pediátrica no silêncio azulado que precede o amanhecer. As máquinas apitavam em um ritmo suave. Na baia de vidro de Mateus, Priscila estava caída em uma poltrona desconfortável, a cabeça tombada para o lado, o rosto pálido e manchado de lágrimas secas, a mão ainda estendida em direção à incubadora, como se pudesse protegê-lo mesmo dormindo. A visão dela, tão vulnerável e exausta, atingiu Ronaldo com uma nova onda de culpa. Ele a odiara por abandono, enquanto ela o odiava por uma traição que ele nunca cometeu. Eram 2 vítimas da mesma pessoa. Ele parou ao lado do leito de Mateus. O menino parecia minúsculo e frágil sob a colcha térmica, um emaranhado de fios monitorando cada batida de seu coração. Meu filho. Ele estendeu a mão, mas hesitou, o jaleco ainda manchado. Ele não tinha esse direito. Não ainda. Como ele está? A voz sonolenta e assustada de Priscila o fez virar. Ela estava acordada, os olhos arregalados de pânico instantâneo antes de perceber quem ele era. Os sinais estão estáveis, disse Ronaldo, a voz profissional sendo uma armadura frágil sobre suas emoções cruas. A pressão intracraniana está controlada. Ele está reagindo bem. É um bom sinal. Ela o estudou no silêncio da madrugada. A fúria que ele tinha no corredor havia desaparecido, substituída por algo que ela não conseguia identificar. Uma exaustão profunda, quase uma derrota. Você... Ela começou, a voz rouca. Você parece... péssimo. Eu descobri a verdade, Priscila, ele disse, sem rodeios. A energia para jogos ou meias palavras havia acabado. O mundo dela parou. A verdade. Eu falei com minha mãe, sobre Monique, sobre uma carta que eu nunca recebi, sobre um outro homem que nunca existiu. O choque no rosto dela foi sua confirmação final. Antes que ela pudesse responder, a porta da UTI se abriu. Isabela Rossi estava parada ali, o rosto impecável, mas os olhos vermelhos. Ela não olhou para Priscila. Seus olhos estavam fixos em Ronaldo. Eu limpei seu armário na sala dos médicos, ela disse, a voz baixa e firme. Seus pertences estão no seu consultório. Ronaldo assentiu, incapaz de sentir qualquer coisa além de um vago pesar pelo estrago colateral. Isabela, eu sinto muito. Não sente. Ela rebateu com uma honestidade brutal. Você sente culpa, sente raiva, mas não sente muito por mim. Você não me ama, Ronaldo. Você nunca amou. Você estava noivo de um fantasma. Ela olhou brevemente para Priscila, uma avaliação fria de sua substituta. Acho que você finalmente a encontrou. Ela colocou o anel de noivado de platina no balcão da enfermeira e saiu da vida dele com a mesma eficiência com que havia entrado. O silêncio que ela deixou era pesado. Priscila apenas observava, as peças do quebra-cabeça de sua vida se encaixando de uma forma horrível e libertadora. 2 dias depois, Mateus foi transferido para um quarto privativo. Sua recuperação foi lenta, marcada por pequenas vitórias. O primeiro aperto de mão consciente, o primeiro gole de água, o primeiro resmungo sobre a comida do hospital. Priscila não saiu do lado dele, dormindo na poltrona reclinável, recusando-se a deixá-lo sozinho. E Ronaldo, para surpresa da equipe de enfermagem, que estava acostumada com seu chefe frio e distante, também não. Ele rompera formalmente seu noivado e, em um telefonema curto e gelado, cortara relações financeiras e pessoais com Sofia Guedes, instruindo a segurança do hospital a barrar sua entrada. Sua mãe estava, pela primeira vez na vida, completamente isolada do império que construíra. O quarto do hospital tornou-se um purgatório tenso. Um espaço confinado onde um homem e uma mulher, ligados por um passado destruído e um futuro incerto, eram forçados a conviver. Eles existiam em turnos silenciosos. Ela o observava verificar os monitores de Mateus, não como um médico-chefe,
mas com uma ansiedade paternal que ele mal conseguia disfarçar. Ele a observava ler histórias para o menino, a voz suave e calmante, e se perguntava como ela havia conseguido fazer aquilo tudo sozinha. Júlio e Mariana revezavam-se, trazendo comida de verdade e olhares desconfiados para Ronaldo. A explosão aconteceu na quarta noite. Mateus estava finalmente em um sono profundo e tranquilo. Priscila estava na janela, olhando a cidade que ela tanto odiara. Ronaldo estava sentado na poltrona, revisando prontuários que ele não conseguia ler. Ela me ofereceu dinheiro, Priscila disse de repente, a voz tão baixa que ele quase não ouviu. Ronaldo ergueu os olhos, o coração pesado. Eu sei. Ela me contou. Eu não aceitei. Ela sussurrou virando-se para ele, os olhos brilhando de lágrimas antigas. Eu quero que você saiba. Eu nunca quis seu dinheiro. Eu sei, ele repetiu. Ela disse que eu ia arruinar você. As lágrimas começaram a cair. Ela disse que você me via como um peso, que você tinha me dito que estava se sentindo sufocado. Eu pensei que estava te libertando, Ronaldo. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa, te dando a chance de ser grande. O som do soluço dela quebrou algo dentro dele. Ele se levantou, mas parou, sem saber se podia tocá-la. Eu nunca disse isso, Priscila. Eu nem sequer te contei sobre Munique. Eu ia te contar naquela noite. Eu ia pedir para você ir comigo. Mas você não me procurou, ela o acusou, a dor de 5 anos vindo à tona. Eu fui embora e você nunca veio atrás de mim. Nem um telefonema. Ela me disse que você tinha fugido com outro homem, ele rebateu, a própria dor vazando. Ela destruiu a carta que você deixou. Ela me disse que você tinha escolhido uma vida mais fácil. Eu acreditei nela. Eu te odiei por isso. Eu me tornei isso por causa disso. Eles se encararam no meio do quarto silencioso, as duas metades da mentira. A raiva de Priscila, o combustível que a mantivera de pé por 5 anos, evaporou. O homem que ela odiara não existia. Ele era tão vítima quanto ela. O alívio foi tão devastador quanto a dor. Ela desabou na poltrona, cobrindo o rosto, os soluços agora de pura exaustão. Ronaldo, hesitante, se ajoelhou à frente dela. Ele não sabia o que fazer. Ele nunca fora bom com lágrimas, exceto as dele. Mas ele estendeu a mão e pela primeira vez em 5 anos, tocou o cabelo dela. Pri, ele sussurrou, o apelido antigo estranho em sua boca. Ela roubou nosso tempo. Ela roubou a vida dele. Ela olhou para ele através das lágrimas. O que nós fazemos agora? Agora, ele disse, a voz embargada. Nós cuidamos do nosso filho. Aquela noite mudou tudo. A tensão não desapareceu, mas foi substituída por uma trégua frágil. A convivência forçada tornou-se um aprendizado hesitante. Ronaldo começou a diminuir suas horas cirúrgicas, passando sua agenda para outros médicos, para choque de todo o hospital. Ele estava presente. Ele estava lá quando Mateus acordou de um pesadelo, confuso com os tubos. Mamãe, o menino chorou assustado. Priscila, exausta, quase caiu ao se levantar. Mas Ronaldo foi mais rápido. Ele se sentou na beira da cama, suas mãos grandes que haviam operado aquele cérebro, agora surpreendentemente gentis. Ei, está tudo bem, campeão? Ronaldo disse, a voz grave e calmante. Foi só um sonho ruim. Você está seguro. Mateus o encarou, os olhos sonolentos e confusos. Quem é você? O coração de Ronaldo se partiu. Ele olhou para Priscila, que assentiu, os olhos marejados. Eu sou o Ronaldo. Eu sou o médico que ajudou a consertar sua cabeça, ele disse, engolindo o nó na garganta. E eu sou seu pai. Mateus apenas o observou processando. Ele estava cansado demais para entender a magnitude daquilo. Ele apenas sentiu a segurança na voz do homem. Ele estendeu a mãozinha e tocou o rosto de Ronaldo, a barba por fazer de 2 dias. Você parece cansado, Mateus murmurou e voltou a dormir. Ronaldo ficou ali imóvel, deixando a mãozinha do filho em seu rosto, enquanto lágrimas silenciosas corriam por suas bochechas pela primeira vez em anos. Priscila observou a cena, e o último pedaço de gelo ao redor de seu coração derreteu. Ela viu o homem por quem havia se apaixonado, escondido sob camadas de dor e sucesso. Nas semanas seguintes, à medida que Mateus recuperava suas forças,
aprendendo a andar novamente pelos corredores do hospital, uma nova dinâmica familiar nasceu. Eram Ronaldo e Priscila que o seguravam. Eram eles que discutiam sobre fisioterapia. Eram eles que comemoravam quando ele conseguiu comer uma tigela inteira de gelatina. O romance não reacendeu como uma explosão, mas como o nascer do sol. Começou com gestos. Ele trazendo café para ela da cafeteria certa. Ela guardando um pedaço de torta que Mariana trouxe para ele. Eram conversas sussurradas tarde da noite, depois que Mateus dormia. Ela contava sobre a gravidez solitária, sobre o medo quando ele nasceu prematuro. Ele ouvia, absorvendo cada detalhe perdido, o rosto uma máscara de arrependimento. Ele tem seu gênio, ela disse uma noite sorrindo. Ele odeia que digam não a ele. E ele tem o seu sorriso, Ronaldo respondeu, olhando para ela. O sorriso que eu procurei em todas as outras pessoas por 5 anos. A alta hospitalar de Mateus foi um marco. Ronaldo havia alugado um apartamento confortável perto do hospital para que Priscila e Mateus ficassem durante os meses de acompanhamento. Na primeira noite fora do hospital, depois que eles colocaram Mateus exultante para dormir em uma cama de verdade, eles se encontraram na cozinha silenciosa. A exaustão da provação pairava sobre eles, mas também uma atração inegável, a gravidade de suas almas se reencontrando. Eu não sei como te agradecer, Ronaldo, Priscila disse encostada na bancada. Você salvou a vida dele. Ele se aproximou, parando a centímetros dela. O cheiro dela, uma mistura de sabonete de hospital e o perfume fraco de baunilha que ela ainda usava, o atingiu. Eu só fiz o meu trabalho, ele sussurrou. Você fez a parte difícil. Você o manteve vivo. Você o criou. Você é incrível, Priscila. Ela ergueu os olhos para ele. O homem que eu odiei por 5 anos não era você. E a mulher que eu acusei por 5 anos não era você, ele respondeu. Ele ergueu a mão, lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar. Ele tocou o rosto dela, o polegar traçando a linha de sua mandíbula. Ela fechou os olhos, inclinando-se para o toque que ela pensou que nunca mais sentiria. Eu perdi tanto tempo, Pri, ele murmurou, a voz rouca. Nós dois perdemos, ela respondeu abrindo os olhos. Ele se inclinou. O beijo não foi a paixão febril de sua juventude. Foi hesitante, reverente. Foi um pedido de desculpas, um agradecimento e um reconhecimento. Foi o sabor do perdão, salgado pelas lágrimas que nenhum deles percebeu que estavam chorando. Quando se aprofundou, foi uma promessa. Uma promessa de que o amor, mesmo enterrado sob anos de dor e mentiras, ainda estava lá, esperando para ser redescoberto. 3 meses depois, o sol da manhã iluminava a areia da pacata cidade litorânea. O ar cheirava a maresia e tinta fresca da galeria Girassol. Na praia, Mateus, com o cabelo castanho começando a crescer em cachos rebeldes, corria descalço, a risada alta e clara. Ele estava saudável, vibrante. Atrás dele, correndo também, estava Ronaldo. Ele não usava o terno de grife ou o jaleco do hospital. Estava de bermuda, camiseta e com os pés na areia. Ele havia deixado o cargo de chefe de departamento, assumindo um papel de consultor, dividindo seu tempo entre São Paulo e o pequeno hospital local, que ele agora ajudava com doações e treinamento. Mais rápido, papai! O vento tá bom! Mateus gritou, puxando a linha de uma pipa colorida. Ronaldo riu, um som aberto e livre que Priscila não ouvia há mais de 5 anos. Ele ajudou o filho a soltar mais linha, e a pipa subiu, dançando contra o céu azul. Da varanda de seu apartamento, acima da galeria, Priscila observava os dois. O coração dela estava tão cheio que parecia prestes a transbordar. Ela não era mais uma vítima. Ela era uma sobrevivente, e ela estava feliz. Ronaldo olhou para trás, para ela, e seus olhos se encontraram através da distância. Ele sorriu. Não o sorriso polido do Dr. Guedes, mas o sorriso torto de Ronaldo, o homem que ela amava. Ela sorriu de volta, erguendo a xícara de café em um brinde silencioso. Eles haviam perdido 5 anos, mas tinham ganhado uma vida inteira. O amor, eles descobriram, não apenas encontrava um caminho. Às vezes, ele construía um caminho totalmente novo, forjado no fogo e mais forte do que nunca. E assim, termina mais uma história aqui no nosso canal.
mostrando que o perdão pode curar as feridas mais profundas e reescrever o futuro. E aí, gostou? Se essa trama que uniu um passado de dor a um futuro de esperança te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.